Olá pessoal, olá meus amigos, nós estamos de volta para gravar aqui a resolução de uma questão pedida por nossos alunos, tá? Um de nossos alunos pediu essa questão. É uma questão do assunto de estática, tá? Um assunto lá da mecânica. Vamos trabalhar aqui a estática, que é o equilíbrio de um ponto material na realidade, tá bom? Então vamos resolver essa questão aí. Se você gostou, tá? Quando terminar o nosso vídeo, ative o sininho, deixe seu like, certo? E compartilhe nosso vídeo, tá certo, pessoal? Mas antes disso, vamos lá, a vinheta. Bota a vinheta aí, Marciano! Pois bem, vamos lá. Depois dessa vinheta legal, né? Vamos à resolução da questão. Veja só o que foi dito aí. Nós temos três corpos de massa M1, M3 e M2, estão em equilíbrio, tá? Obedecendo à primeira lei de Newton, está em repouso, equilíbrio, tá? A resultante aí é zero, né? Se está em equilíbrio, vamos botar aqui a força resultante é igual a zero. Por quê? Porque há equilíbrio, né? Nós temos aí a situação de equilíbrio estático, né? Nós temos um equilíbrio estático, ok? Sabendo disso, ele então dá a massa do primeiro, que é 3,1 kg, a gravidade é para ser usada 10, né? Mas nem vai precisar, porque ela se cancela aí, né? Nas situações. E nós queremos então a massa dos outros dois corpos. Ele deu a do 1 e pede a do 2 e a do 3, sabendo que isso aí está em equilíbrio. E dá os ângulos, olha só, o ângulo de 30 graus formado com o eixo vertical, do fio aqui à esquerda e o fio da direita 60 graus, tá bom? Então vamos lá resolver essa questão. Para podermos resolver, nós vamos primeiramente colocar as forças atuantes, né? Então nós vamos ter o quê? Perceba só, aqui no corpo 1 nós temos o peso dele, né? Temos aqui a força, peso do 1. Temos o peso dele, certo? E existe uma tração aqui no fio que está prendendo o 1, está segurando o 1. Vamos chamar essa tração aqui também de T1. Então nós temos aí a tração T1, tá certo? Aí através do fio, passa pela polia fixa, nós vamos ter para cá essa mesma força de tração, ou seja, vamos ter uma tração de mesmo valor que ela, tá? E essa tração é a mesma, tem o mesmo valor de T1. Não é exatamente ela, mas por conta do fio ser de massa desprezível, essa força também é T1, tem o mesmo valor, tá bom? Aqui no corpo 3, nós temos o peso dele, ok? Nós temos aqui o peso dele para baixo, P3, e temos uma outra tração. Vamos chamar essa aqui para cima, vamos chamá-la de T3, tá? Temos aqui a tração T3. E aqui no encontro dos fios, essa tração, né, de valor igual no mesmo fio, também é exercida essa tração. Vamos botar aqui, também vai ter um valor T3 para baixo, tá certo? Agora vamos aqui para o corpo 2. No corpo 2, nós temos o peso dele, vertical e para baixo, né? Vou botar aqui o peso do 2, certo? O peso dele. E também tem a força de tração para cima. Nós temos aqui uma tração, vamos chamar essa de T2. Para cima, essa força atua aqui pelo fio, passando pela polia e vai até o encontro lá dos fios, né? Nós vamos ter essa tração, tá bom? Então vamos botar aqui. Nós teremos aqui, olha só, também a força de tração T2, de mesmo valor que essa aqui, tem o mesmo valor, o mesmo módulo, tá bom? Pois aí está. Perceba que nos três objetos, eles estão equilibrados só por conta da interação entre a tração e o peso, tá bom? Entre a tração e o peso. Então eu posso logo dizer aí, de início, que devido a resultante ser igual a zero, em todos os três, se a resultante é zero, eu teria que a tração, por exemplo, no 1, a tração do 1 menos o peso dele, que é o peso 1, vai dar igual a zero, né? Então nós podemos dizer, tirar daqui, que a tração 1
tem módulo igual ao peso de 1, certo? Então a tração tem mesmo valor que o peso. E assim é nos outros dois corpos. Eu posso logo ampliar essa ideia. Dizer também que T2 tem módulo igual a P2, tá certo? E podemos também dizer que T3, pelo mesmo motivo aqui, tem módulo igual ao peso do 3. Tá ok? Então as trações têm módulos iguais aos respectivos pesos dos objetos. Tudo bem? Ótimo. Então, como o assunto trata de equilíbrio de um ponto material, nós podemos aqui no ponto central de encontro desses fios, nós podemos traçar um plano cartesiano, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou traçar aqui, olha só, um plano cartesiano, onde eu terei aqui um eixo X, né, horizontal, e aqui contendo, né, na direção do fio T3, eu vou ter também, olha só, um eixo Y, né? Então eu tenho um eixo X e um eixo Y, e aqui é o encontro desses eixos, tá certo? Pegando essa ideia aí, eu vou então procurar calcular logo a relação entre o corpo 1 e o corpo 2, tá? Trabalhando só o eixo X. Veja que se eu fizer isso, trabalhar só o eixo X, eu não vou estar trabalhando com o corpo 3, porque ele está só na vertical. Agora, o 1 e o 2 eu posso trabalhar as projeções da tração nessa direção, tá bom? Então vamos fazer isso. Perceba aqui que o 1, olha só, o 1 tem uma componente, a tração dele, aqui para a esquerda. Vamos chamá-la de T1x. Não vou botar a setinha não, para não riscar muito, tá bom? Mas é um vetor. Aqui o 2 também tem uma componente para a direita, tá? Componente para a direita, vou chamá-la também de T2x. Também é um vetor, né? Tem uma setinha aqui, mas não tem espaço, mas vamos botar. Então são dois vetores. Esses vetores têm que ter o mesmo módulo. A figura não mostra, não parece bem, mas tem que ter o mesmo módulo. Vamos para cá. Então, olha, a força resultante no eixo X tem que ser zero, tá certo? Isso é importante, porque é para haver equilíbrio em todas as direções. Aí, com isso, eu vou dizer que a componente T1x ela tem que ser igual à componente T2x. Elas têm que se equilibrar. Então, elas têm que ter o mesmo módulo. Tudo bem? Pois vamos lá. Sabendo disso, quem é T1x? Se ele está oposto ao ângulo de 30 graus, vai ser T1. Se ele está oposto, eu vou usar o seno. T1 vezes o seno de 30 é igual. E quem é T2x, que está oposto a 60 graus? Eu vou usar T2 vezes o seno de 60 graus. Vamos escrever para cá. Então, T1, lembre-se que T1 é igual ao peso do 1, né? T1, vamos substituir aqui o peso do 1, que vai ser M1G, vezes o seno de 30, que é o que? Seno de 30 é 1 meio, igual a T2. Quem é T2? É igual ao peso do 2, né? Nós já vimos. Então, eu vou ter M2G vezes o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, ok? Então, com isso, nós cancelamos o 2, né? Posso cancelar o 2 e cancelar o G também, ó, a gravidade. Então, eu posso dizer que o M1, ele é igual, o M1 é igual a raiz de 3 vezes o M2. Esse é o valor de M1, tá certo? Então, M1 é raiz de 3 vezes M2, ou seja, eu posso dizer que a massa do 2, né, será o M1, a massa do 1 dividido por raiz de 3. Então eu posso racionalizar isso aqui. Multiplicando numerador e denominador por raiz de 3, nós vamos ter que a massa do 2 será M1 vezes raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então com isso, se eu tenho uma massa do 1, 3,4, dividido aqui por 3, dá aproximadamente, né, 1,1 aproximadamente, vezes a raiz de 3, que é 1,7. Então está aí. Você tem o valor de M2, que é M1 raiz de 3. Beleza? Vamos agora trabalhar com o corpo 3. Descobrir o valor da tração ali no corpo 3. Vamos lá. Para o corpo 3, eu vou fazer o seguinte. Vou projetar essa força, né, as forças todas na direção vertical. Olha só,
O T1x estava aqui, eu vou agora projetar na direção vertical o T1y. Então ele vai ficar aqui, olha só, né? Esta aqui, quem é? T1y. T1y. Está bem aqui, certo? A mesma coisa eu vou fazer com T2, né? T2 eu também posso projetar para cá. E eu vou ter aqui, olha só, T2, essa aqui, quem é? T2y, tá certo? T2y, está bem aqui. E para baixo eu tenho T3, ou seja, na vertical aqui eu também tenho que ter resultante nula, tá certo? Então vamos pegar essa resultante nula aí. Vamos para cá. Observe só. Eu vou então ter o seguinte, a resultante, né, a força resultante na direção do terceiro tem que ser igual a zero, né? Se ela tem que ser igual a zero, então eu posso dizer, quem está para cima? Eu vou ter, ó, T1y mais T2y tem que ser igual ao T3, né? Igual a T3, tá certo? Quem é T1y? Veja só que T1y está adjacente ao ângulo de 30 graus. Então ele vai ser T1 vezes, se está adjacente, vezes o cosseno de 30 graus. Mas quem é o T2y? Ele está adjacente ao ângulo de 60 graus. Então vai ser T2 vezes o cosseno de 60 graus. E quem é T3? T3 é igual ao peso 3, tá certo? Está aqui o peso 3. Ora, vamos substituir também T1 e os ângulos, né? O cosseno dos ângulos. Então nós vamos ter, quem é T1? É o peso 1. Então quem é o peso 1? M1G. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Quem é T2? É igual ao peso do 2, que vai ser o que? M2G. M2G, o cosseno de 60 é 1 meio. Igual. E quem é o peso 3? O peso 3 é a massa vezes a gravidade. Então nós vamos ter M3G. Perceba que o G eu cancelo em todas os elementos, né? As parcelas aí dessa adição. Tá ok? E o 2 eu posso pegar esses dois aqui e multiplicar lá o M3. Então vai ficar o seguinte. Raiz de 3M1 mais M2 igual, o 2 passa multiplicando, olha só, 2M3, tá certo? 2M3. Ou então, eu posso dizer que o M3 será igual, aí ó, eu vou ter M1 vezes raiz de 3 mais M2 sobre 2. Aí é só substituir aqui, né? Você pode substituir e fazer a relação. Aqui já estava fácil calcular. E aqui, quando eu substituir esse aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o valor de M2, você tem M1 raiz de 3 sobre 3, substitui 3,4, certo? E quando jogar aqui, você vai pegar o M1, que é 3,4, multiplicar por raiz de 3, somar com o M2 e dividir por 2. Aí você vai ter o valor, tá ok? Então é isso aí. Está respondida a questão, certo? Você finaliza aí o valor, só substituir 3,4 e chegar ao resultado. Beleza? É isso que faz o canal O Show de Física. Elucida Física. Nós respondemos aí uma questão de estática, tá? Uma questão, uma situação em que 3 blocos estão em equilíbrio, que nós podemos considerar um ponto material em equilíbrio. Todas as ações das forças em um único ponto, que é esse aqui. Ok? Então espero que tenham gostado, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho, continue vendo nossos vídeos, tá ok? E continue pedindo também. Esse aqui foi atendimento ao pedido de um aluno. Forte abraço a todos e tudo de bom.